Meus queridos irmãos amados da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, meu cordial boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É com grande prazer que venho compartilhar com vocês hoje, nesta noite que comemoram 31 anos de fundação, a palavra do Senhor. Queria estar com vocês, como fui anteriormente convidado, mas a situação não nos permite. Numa outra oportunidade estaremos juntos, mas Deus nos permitiu reunir de forma virtual e assim seja. Abramos então a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e eu gostaria que lêssemos os textos contidos do versículo de número 9 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que o Senhor zela e que o Senhor vela por ela. Rogo ao Senhor que o Senhor me use como instrumento, Senhor, na vida de tão preciosos irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. João está aqui na ilha de Patmos, recluso, e se acha em espírito no dia do Senhor, e ele recebe, sob inspiração do Espírito Santo de Deus, por ordem de Jesus Cristo, que ele escrevesse às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz a palavra de Deus que João, ao voltar-se para ver quem falava com ele, ele viu no meio dos candeeiros que representavam as igrejas de Cristo, o Filho do Homem. Viu Jesus Cristo falando às 7 igrejas. Não como os dispensacionalistas pensam que cada igreja seria um período ou uma dispensação, nós podemos ver aqui que as 7 igrejas são a representação das 7 igrejas espalhadas no mundo, em todas as épocas. Nós olhamos para essas igrejas e nós vimos a igreja do Senhor espalhada pelo mundo. Antes de manifestar o seu juízo, Jesus, na verdade, antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, Jesus manifestou o seu juízo à igreja. Ele diz a Pedro que o juízo vai começar na casa do Senhor. Por isso Jesus Cristo mostrou o seu julgamento às igrejas. Essas igrejas falam, como eu disse, da plenitude de todas as igrejas em todas as épocas, desde o seu nascimento até a sua subida com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Todas as cartas, essas igrejas que foram citadas aqui, 7 igrejas, ela tem basicamente uma apresentação, uma apreciação, uma reprovação, elogios, promessas. A gente nota que algumas igrejas só receberam elogios, como foi o caso de Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas, como foi o caso de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas, como foi o caso de Laodiceia. Então, essas igrejas, ao olharmos para os textos ao longo de Apocalipse, nós vamos navegar aqui no livro de Apocalipse, nos diz
e nos traz várias lições. A primeira lição, que Cristo é conhecido através da igreja. Isso nós vimos aqui nos versículos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. E continua o texto sagrado. Antes de ver a Cristo, João viu os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra. E só depois viu o Cristo glorificado na igreja. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ninguém verá o Cristo da glória fora da sua igreja. A salvação é por meio de Jesus, sem dúvida nenhuma. Mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. E é com grande alegria que eu digo aos irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras que Cristo valoriza a sua igreja e se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Hoje muitas pessoas querem Cristo, mas não conhecem a igreja. Porque às vezes dizem, a igreja tem esse problema, aquele problema. Meus queridos irmãos, como nós vamos ver aqui narrado, nos textos que são enviados para todos nós, mas especificamente aqui no livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver que a atenção de Cristo é voltada para a sua noiva, a sua igreja, e que todas as igrejas praticamente têm as suas deficiências, têm as suas debilidades, mas têm também as suas bênçãos e tem também o seu fiel trabalho exercido para a glória de Jesus Cristo. Cristo está no meio da sua igreja e ele se apresenta à sua igreja de forma diferente, sendo o mesmo Cristo. Quando a gente olha aqui no versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer à igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Olha que coisa bonita. Ele se apresenta para a igreja como aquele que anda no meio da igreja. Jesus Cristo está andando no nosso meio. Quando nós nos reunimos para celebrá-lo, Jesus Cristo está no nosso meio, Jesus Cristo se assenta conosco nas celebrações. Para a igreja de Esmirna, no versículo de número 8, ele diz assim, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Para a igreja de Esmirna, que estava passando por um sofrimento, Jesus Cristo se apresenta como aquele que esteve morto, mas que voltou a viver, prometendo a ressurreição, que pudessem até ser mortos pelo fio da espada, mas ressuscitariam como ele ressuscitou. Para a igreja de Pérgamo, a que estava misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, no versículo de número 14 do capítulo de número 2, Jesus Cristo se apresenta como aquele, versículo 14, não me desculpem, versículo de número 12, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, como aquele que tem a verdade, como aquele que tem a espada de 2 gumes, que exerce o juízo e separa a verdade do engano. Para a igreja de Tiatira, aqui no seu versículo de número 18 do capítulo 2, ele se apresenta, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, como aquele que purifica a sua igreja. Para a igreja de Sardes, a igreja que tinha uma fama de ser uma igreja viva, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus se revela como aquele que é perfeito, como aquele que é único. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. No capítulo de número 3, versículo 7, está esse texto. O dono da igreja é Jesus. Jesus abre a igreja, Jesus fecha a igreja.
Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da Igreja Presbiteriana Redentora, a qual eu pastoreio, e Jesus Cristo é o Senhor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. E tem sido o Senhor nesses 31 anos e será o Senhor nos próximos anos, até Cristo voltar. Para a igreja de Laodiceia, aqui no versículo de número 14 do capítulo de número 3, Jesus Cristo se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira, como aquele que é fidedigno em meio a tantas mudanças. Meus queridos irmãos, em meio à igreja ou dentro da igreja, nós temos pessoas fiéis, nós temos pessoas infiéis, nós temos os pastores, aqueles homens que pastoreiam a igreja, sendo pastor mesmo, ordenado, né, pastor docente, ou até os pastores que são os presbíteros também, e têm obrigação de conduzir o rebanho, aqueles que pastoreiam a igreja, servos fiéis que servem a igreja, mas toda a igreja tem os seus lobos, que não servem a igreja, mas se servem da igreja, né? A gente vê aí irmãos assim, não sei se a gente pode chamar, mas pessoas que se servem da igreja, se servem do dinheiro da igreja, se servem da fama da igreja, se servem das oportunidades mais escusas para se deleitar nos seus pecados. Isso toda a igreja. Em Pérgamo, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão, a gente vê isso no capítulo 2, versículos 14 e 15. Lá em Tiatira, por exemplo, a gente vê que lá estava tendo práticas imorais ensinadas por uma profetisa. Em Sardes, a igreja estava vivendo de aparência, mas por outro lado tinha alguns irmãos que não haviam se contaminado as suas vestiduras. Lá em Éfeso, por exemplo, havia muita fidelidade na doutrina, mas muita falta de amor na sua prática. Em Esmirna e Filadélfia, igrejas fiéis a Cristo, Jesus Cristo diz que havia alguns naquela igreja que eram da sinagoga de Satanás. Interessante, né? Toda igreja não é aquilo que aparenta ser, de uma maneira geral. Porque quem conhece verdadeiramente a igreja não somos nós. É Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que conhece a igreja de forma profunda. Nós podemos fazer as nossas conjecturas, nós podemos avaliar a igreja à luz da palavra de Deus, que é também nossa obrigação. Podemos avaliar a igreja na ministração dos sacramentos, que são marcas de uma igreja verdadeira. Nós podemos avaliar uma igreja na disciplina dos seus membros, que também é uma das marcas de uma verdadeira igreja. Mas Jesus Cristo conhece a sua igreja de uma forma diferente, ele consegue avaliar a sua igreja de uma forma muito mais profunda. Quando a gente vai aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 2, ele diz assim à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Uma igreja trabalhadora, fiel nas provas, mas que perdeu a capacidade de amar a Cristo. Lá na igreja de Esmirna, no versículo de número 9, ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. Humanamente, as pessoas viam aquela igreja, a igreja de Esmirna, como uma igreja pobre. Mas Jesus Cristo enxerga aquela igreja como uma igreja rica. Uma igreja rica. Pobre aos olhos dos homens e rica aos olhos de Cristo. A igreja de Pérgamo, aqui no versículo de número 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Uma igreja que estava trabalhando muito, sem vigilância. Quando nós vamos à igreja de Tiatira, uma igreja que tinha suas dificuldades, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras. Tenho, porém, contra ti a tolerância a uma mulher chamada Jezabel. A igreja de Sardes, ele diz aqui, no versículo 1 do capítulo 3, conheço as tuas obras, que tem nome de que vive.
mas está morta. Todo mundo olhava para a igreja de Sardes, falava assim, que igreja avivada, que igreja boa. Mas Jesus Cristo, que é Senhor da igreja, tinha aquela igreja como morta. Na igreja de Filadélfia, que era uma igreja formada por escravos, uma igreja pobre, no versículo 8 do capítulo 3, Jesus Cristo diz assim, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma igreja poderosa aos olhos de Cristo. A igreja de Laodiceia, que se considerava uma igreja rica, abastada, uma igreja que era considerada pobre e miserável. Uma igreja que nós podemos ver aqui no capítulo 3, versículo 15, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Quem dera você fosse um bálsamo. Quem dera você avivasse, trouxesse vida. Você é uma igreja inoperante, uma igreja desidiosa. E Cristo anda no meio da sua igreja. Se vocês forem ver aqui, todos esses versículos que eu citei têm a palavra conheço. Jesus Cristo conhece a Igreja Presbiteriana Redentor, conhece a primeira igreja, conhece a Igreja Batista, conhece a Igreja Assembleia de Deus, conhece a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Jesus Cristo conhece a sua igreja. Jesus Cristo sabe dos defeitos da sua igreja. Jesus Cristo sabe daquilo que a sua igreja faz de bom. Jesus Cristo é o melhor corretivo para, se quisermos servir melhor, é olharmos para Ele. Eu, no sermão meu, que eu fiz do dia 31 para 1º, eu chamei a atenção da igreja para uma coisa. Qual que é o seu desafio para o ano de 2021? Todo mundo ficou pensando, né? Mas eu disse, o nosso desafio a cada ano, a cada dia, é ser mais parecido com Cristo. Esse é o grande desafio. Meus irmãos, Cristo é o remédio, é a solução, Ele é o dono da igreja. E eu rogo a Deus para que as nossas igrejas continuem seguindo a Cristo. A igreja de Éfeso foi chamada a arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. A igreja de Pérgamo estava dividida entre a verdade e o engano, também foi chamada a arrepender-se. E Jesus Cristo diz, eu venho a ti sem demora. E contra eles, que faziam desviar o caminho da igreja, pelejarei com a espada da minha boca. A igreja de Esmirna, que estava passando por um martírio, é exortada a ser fiel até a morte. Tiatira, que abria as portas à profetisa, é chamada aos crentes permanecerem fiéis até a segunda vinda de Cristo. Sardes, que recebe aquele alerta que as obras não são íntegras diante de Deus, Jesus Cristo os alerta para receberem o ensino e que eles venham se arrepender, senão virá o juízo. A igreja de Filadélfia, aquela igreja que em tese aos olhos humanos não tinha nada, ela é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida de uma perspectiva diferente, a perspectiva de Cristo. Ceiar com Cristo, ter comunhão com Cristo. Jesus Cristo anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas. A palavra de Deus tem gloriosas promessas para a sua igreja. Em Éfeso, o vencedor se alimentará da árvore da vida. Em Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Em Pérgamo, o vencedor receberá o maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Em Tiatira, uma igreja seduzida pelo engano, o vencedor recebe autoridade sobre as nações, não os encantos do pecado, mas receber o Senhor da glória, a estrela da manhã. A igreja de Sardes, uma igreja que vivia em aparência,
Os vencedores receberam a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida e serão confessados diante do Pai no dia do juízo. A igreja de Filadélfia recebe a promessa que são poderosos e fortes diante de Deus. A igreja de Laodiceia, uma igreja que se considerava autossuficiente, mas que era pobre e miserável, diz que o vencedor vai se assentar-se com o trono, com Jesus Cristo no seu trono, me desculpem. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, nesses 31 anos, tenho uma certeza. Toda igreja tem as suas deficiências, toda a igreja tem muito que melhorar. Toda igreja tem as suas bênçãos, como eu creio que vocês têm desfrutado nesses 31 anos. Toda igreja tem o papel de ser sal e luz, como vocês têm sido aí no São Gabriel e região e outros lugares aí dentro de Belo Horizonte. Quantas pessoas já foram salvas? Quantas pessoas estão no céu por conta do trabalho e a instrumentalização de Deus para essa igreja? Vocês foram instrumento de Deus em quantas vidas? Quantos representantes vocês já têm nos céus? Se Cristo voltar hoje, quantos do Jardim das Oliveiras subirão para a glória do nosso Deus? Um trabalho que tem sido feito com ardor, com labor, esses 31 anos. Com dificuldades, com deficiências, como toda a igreja tem. Mas lembrem-se que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Que Jesus Cristo conhece a sua igreja. Que todas as igrejas devem ser corrigidas e exortadas no amor e na palavra de Cristo. Que nós devemos aceitar a legítima correção de Cristo, como aqui ele faz a essas igrejas. Mas que todas as igrejas usufruem das promessas de Cristo, como vocês têm usufruído esses anos todos. Para todas as igrejas, há um refrão que Apocalipse traz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não podemos olhar as igrejas ou a igreja de Cristo com olhos humanos. Reverendo José João de Paula, né, ele contou uma coisa no seminário, quando eu era aluno, que me deixou muito tocado. Ele disse que lá numa igreja, lá na roça onde ele morava, né, chamada de igrejinha, onde, se eu não me engano, seu tio abria todos os domingos de manhã para a escola dominical e à noite para um culto. De manhã, às vezes, iam 4 crianças, quando iam, se chovia, tinha dificuldade. À noite iam 2 adultos, às vezes 1 ou 2 crianças. Mas o seu tio, a sua tia, não deixou de abrir essa igreja um domingo sequer para adorar e louvar o Senhor, lá na roça. Aos olhos humanos, as pessoas diziam: essa igreja não tem dinheiro, essa igreja não tem estrutura, ela não tem ar-condicionado, não tem uma escola dominical pedagógica para os meus filhos, não tem isso, não tem aquilo. E poderia olhar essa igreja aos olhos humanos com 1000 defeitos. Mas reverendo José João, um homem de Deus que já está na glória, nos disse: olha, daquele trabalho do meu tio ali naquela suposta igrejinha, mas era uma igreja do Senhor, saíram dali, se eu não me engano, 3 ou 4 pastores da IPB. Homens que são missionários, homens que pregam a palavra de Deus. Quantos são salvos hoje em dia pela instrumentalização desses homens? Esses homens, como o reverendo José João, foi utilizado como instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Eu posso dizer, então, que aquela igreja não cumpriu a sua missão? Que ela não foi correta aos olhos de Cristo? Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, você tem uma missão, como todos nós temos uma missão individualmente. Continuem seguindo os passos de Cristo até a sua volta. E com certeza vocês colherão muitos frutos, muitos desafios virão. Mas até a volta do Senhor, que esta igreja continue sendo sal e luz na vida de muitas pessoas. Nós não estamos vendo esse texto para o nosso deleite intelectual ou curiosidade teológica, mas para ouvir o que Deus está falando conosco. Que esta palavra venha atingir o coração de todos vocês e de todos nós.
por sabermos que o dono da igreja é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, que ele conhece a igreja, que ele conserta a igreja e que ele tem bem-aventuranças e promessas que só ele pode dar e que só ele pode fazer cumprir na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade. Meus parabéns pelos 31 anos de organização. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças te damos, Pai. Que esta amada igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, continue a servir o Senhor com labor, com integridade, fiel na palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue sustentando essa igreja espiritualmente, financeiramente, fisicamente, para a glória do teu nome. Que o Senhor abençoe todos que ali adoram o Senhor. Ó Deus, dando eles o aumento da sua fé, Pai, e a perseverança de continuar trilhando o caminho do Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Um abraço a todos.